Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez nessa plataforma virtual, né, por esse canal do Centro Cristão Espíritas e Coorta, para trazermos a Evangelho Terapia da semana. E possamos nós aproveitar esse momento para refletir, para analisar, para, como é a proposta da Evangelho Terapia, buscar trazer a luz do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. E possamos, então, ter a alegria e a satisfação desse instante, como eu estou tendo. E, acima de tudo, rendamos graças ao Pai por tudo. Obrigado, Pai amado, por tudo que nos dá, e sejamos nós dignos para receber, e saibamos retribuir à altura, Pai amado, tudo que você nos concede e providencia a nosso favor. Que assim seja. Abrimos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, antecipadamente, e abrimos no seu capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos ler aqui o tema que está inserido nesse capítulo, que trata perda das pessoas amadas, mortes prematuras. Já é na parte das instruções dos espíritos, e é uma mensagem do espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, mensagem essa recebida em 1863. Como é um trecho um pouco longo, nós vamos ler aqui só dois parágrafozinhos mais curtos, para que nós possamos fazer, então, uma análise, né, desse tema. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atirarias para o último plano. É muito profundo e muito interessante a análise trazida aqui por Sanson, né, com relação a essa questão das mortes prematuras, né, e a perda das pessoas amadas. E estenderei eu até um pouco mais, né, não só a questão da morte dos mais jovens, mas a perda daqueles que nós amamos, independente da idade. Temos que entender que somos seres espirituais transitoriamente tendo uma vida material. Estamos aqui encarnados com o objetivo de prova e expiação, exatamente para nos reajustar perante as leis divinas, equilibrar a nossa consciência, conseguir purificar um pouco mais o nosso espírito de equívocos transatos, não só da última encarnação, como de outras anteriores. Então, temos que entender que estar encarnado é uma gratíssima e uma grandiosa oportunidade. Entretanto, a nossa vida é muito mais do que isso. É a vida do espírito. A plenitude da nossa vida está em espírito. Então, nós entendemos, obviamente, aqui a dor da perda. E, obviamente, nós vamos perceber que muitas vezes, talvez nós próprios, tenhamos lançado esse questionamento a Deus. Por que levar, às vezes, uma pessoa boa? Por que levar uma pessoa mais nova? Por que levar uma pessoa de forma súbita, que não apresentava nenhum problema de ordem de saúde, nenhum problema orgânico? Por quê?
Obviamente, são questões que nós temos, que nós trazemos em nós. Nós tentamos buscar compreender o porquê de determinadas situações. Entretanto, o que Samson nos propõe aqui é entendermos que existe um objetivo maior por detrás dessas perdas, por detrás dessas mortes, sejam elas de pessoas amadas ou sejam elas muito prematuras no sentido cronológico da vida. Existe um objetivo maior. Temos que compreender que aquele espírito, ele terminou o seu período encarnado. Ele cumpriu ali aquilo que ele próprio se propôs antes de reencarnar. Ele aceitou antecipadamente, antes mesmo de vir, aquele tempo pré-estabelecido. E se propôs, dentro daquele tempo pré-estabelecido, executar atividades outras no sentido do seu desenvolvimento moral, intelectual, do seu aprimoramento. Então, devemos perceber que, na realidade, é uma libertação. O processo morte é para o espírito uma libertação, já que o espírito ele está literalmente encarcerado no corpo físico, necessitando, obviamente, dele para atuar no mundo físico. Mas o espírito é muito mais do que isso. É como uma ave que está ali presa temporariamente e que, no momento oportuno, alça voos maiores, se liberta desse casulo, né, dessa gaiola que o prende. Então, por mais que seja doloroso para nós lidar com essa perda, e isso é para nós também, essa perda, uma forma de prova para sabermos lidar e aprender com ela, nós temos que entender que esse espírito ele está cumprindo ali seu tempo. Ele não precisa exatamente mais dessas provas. A dor daquele que fica é tão maior quanto aquele que parte. Aquele que parte carrega dores? Sim, nós sabemos que muitos espíritos sofrem depois de desencarnado por conta de estarem apegados ao mundo físico. Entretanto, quando o espírito se apercebe da grandiosidade da sua existência, da sua vida em plenitude, ele começa a perceber que ele está liberto. Ele não vai esquecer daqueles que ficaram. Ele não vai se distanciar daqueles que ficaram. No momento oportuno, que lhe seja permitido e que ele esteja preparado, ele manterá contato com aqueles que ficaram. Mas ele percebe que ele está num novo momento, é uma nova caminhada. Em contrapartida, aqueles que ficaram também estão caminhando no seu momento, passando muitas das vezes pela prova da perda. E aqueles que muitas das vezes partem, vêm nos auxiliar a compreender e superar essa prova da perda. Então, nós temos que ter em mente que existe o desígnio divino por detrás disso. Certamente, muitos dirão, mas esse Deus é injusto, como é colocado, inclusive, pelo Espírito aqui. Tirar um ente amado, um jovem, às vezes, do nosso convívio, não vemos nisso justiça. Mas seria injusto para esse espírito, que já cumpriu o seu tempo, aquele tempo por ele escolhido, pré-estabelecido e determinado. E quando falamos isso, o tempo por ele escolhido, obviamente, é quando ele busca, no transcorrer da sua vida, ter a vida o mais equilibrada em todos os aspectos, inclusive no sentido da condição material, cuidando da sua saúde, do seu bem-estar físico e psíquico, não quando ele tira a própria vida ou quando ele vem a consumir o princípio vital do seu organismo por meio de desregros, né, de desmandos na sua condução da vida. Quando ele leva uma vida equilibrada, obviamente, existe o desgaste natural do corpo físico e vai se consumindo o princípio vital de uma forma equilibrada. Então, seria, na realidade, injusto para um espírito que já consumiu seu princípio vital, que não precisa mais estar no corpo físico, que já cumpriu ali aquilo que ele havia estabelecido no planejamento reencarnatório desse instante, continuar preso a esse corpo físico. Aí sim estaria havendo uma injustiça de Deus. Na realidade, quando esse espírito recebe a ordem do alto, do Pai, para retornar, é a consumação da justiça divina.
É como se Deus falasse, meu filho, você não precisa mais estar aí. Você não precisa mais sofrer as limitações, as dores, as consequências do mundo físico. Você pode retornar. Obviamente, esse espírito, como nós dissemos, sentirá saudade, terá que se reajustar e readaptar ao mundo extrafísico. Entretanto, quando ele se readapta, se reajusta, ele começa a lidar melhor com a sua saudade, ele vai compreender que a sua caminhada continua e que ele não está distante definitivamente daqueles que ficaram. É uma presença não física, mas uma atuação, muitas das vezes, muito firme, muito presente, muito forte na vida daqueles que ficaram, auxiliando, orientando, amparando, intercedendo por nós. Então, nós vamos entender que existe a justiça divina. Nós vemos nas obras da literatura, nós vemos nos filmes de ordem espírita, né? Nosso Lar, por exemplo, que coisa linda, aquilo que é colocado, né? Que tentou ser retratado no filme do Nosso Lar, em cima da obra de André Luiz, ou vemos mesmo, né? Locais, o André Luiz trazendo o relato dele quando ele vem até mesmo à crosta, mas a visão diferenciada que ele tem da crosta, a beleza que ele percebe na natureza ao nosso redor, que passa muitas das vezes despercebida por nós, por estarmos aqui no cotidiano, ele percebe essa beleza, né? E achamos isso tão lindo, tão belo. Então, imaginemos que aqueles entes nossos que partiram estão tendo acesso a essa beleza do plano espiritual, essa beleza da visão espiritual do plano físico, essa beleza da visão espiritual da vida. Então, certamente, não vamos esquecer aqueles que partiram. Sentiremos saudades, sentiremos dor, ficaremos enlutados, talvez por muitos anos, por conta dessa perda. Entendemos isso. Entendemos que aqueles que partem, como aqui dissemos, às vezes também sofrem, precisam se ajustar, se readaptar, precisam ser orientados e tratados. Entretanto, novamente cito eu, para eles é uma prova terminada, para nós ainda é uma prova pela qual precisamos passar. E se demonstrarmos resignação, força, equilíbrio nessa prova, nós sabemos que estaremos ajudando em muito aquele desencarnou, porque ele percebe né? Ele está pronto, ele está preparado, ele entende. Também não é deixar aquele que veio a partir no esquecimento. É lembrarmos com carinho, uma saudade produtiva, né? Bons momentos, vibrações boas no momento da lembrança, porque aí também esse que partiu perceberá, não esqueceram de mim. Mas tratarmos disso, da morte, da perda, de uma forma equilibrada e natural, porque é um processo natural em todo o universo. O nascimento, o crescimento, o desenvolvimento, perecer e morrer. É um processo natural em tudo no universo. Então temos que entender isso como um processo natural. Lidar com isso, com a perda pela morte, de forma natural. Não com desdém, com respeito, mas com naturalidade. É aquilo que eu falei, não vamos esquecer daqueles que partiram. Nós demonstremos o nosso carinho com uma saudade produtiva, com uma lembrança boa, com boas vibrações. Demonstremos que estamos preparados para que eles continuem a vida deles no plano extrafísico e nós, enquanto aqui estivermos, continuemos a nossa vida no plano físico. Mas estaremos mostrando para eles que vamos entender a vontade do Pai, por mais difícil que muitas das vezes isso seja. Sabemos disso, temos compreensão disso. A perda é muito dolorosa, mas o Espiritismo nos traz esse consolo. O consolo de saber que a morte não existe. O consolo de saber que é um afastamento temporário. O consolo de saber que se nós temos a nossa vida aqui no plano físico, esses afetos nossos os têm também a mesma vida no plano espiritual. O saber que eles vislumbram um ambiente diferente, uma vibração diferente,
uma atmosfera diferente da nossa. Saber que eles podem crescer muito mais. E, quem sabe, no seu crescimento alcançado no plano espiritual, auxiliar ao nosso crescimento no plano físico. Então, vamos ter em mente que a vontade do Pai é sempre, como fala aqui Samson, para algo produtivo. Ele não vai fazer com que nós venhamos a passar por dores inúteis. Ele não quer que nós venhamos a sofrer, mas também não quer que aquele que partiu sofra, porque ele não precisa mais do sofrimento físico. Ele pode alçar novos voos. Busquemos nós, então, meditar profundamente nisso. Se temos a compreensão do mundo extrafísico e se nós acreditamos nele, acreditemos que os nossos entes amados que partiram estão bem. Lembremos com carinho. Imitamos a eles nossos melhores pensamentos, melhores vibrações. Façamos ao Pai as nossas preces, rogando que os ampare. E temos certeza que onde estiverem, receberão nossas vibrações, ficarão extremamente felizes e retribuirão, na medida do possível, esse nosso carinho com o carinho deles. Muito obrigado pela atenção de todos e muita paz.